Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos receber aqui no nosso Papo Negócio um grande representante do empreendedorismo jovem e, claro, alguém que traz para nós aqui sempre um conceito bacana de gestão de pessoas. Pensa fora da caixa. Hoje nós teremos ele, Fernando da Colfer. Seja muito bem-vindo, garoto! Obrigado, Marciliano. Obrigado ao CDL. Parabéns pelo projeto Papo Negócio e satisfeito de estar presente, que a gente possa compartilhar boas histórias. Fernando, confesso que há muito tempo queria entrevistá-lo e ouvi-lo. Você representa uma característica muito bacana desse jovem empresário que vem dando sequência, muitas das vezes, a legados familiares e assim por diante. Quem é o Fernando? Então, Marciliano, Fernando, nascido e criado em Itaúna, 29 anos. Eu venho de uma família onde meu pai é empreendedor, então tenho esse histórico familiar do empreendedorismo. E sou um cara bem família, eu sou apaixonado por pessoas. Eu falo que minha paixão é pessoa, minha família, claro, Deus tem isso em primeiro lugar comigo, mas sou apaixonado com pessoas. Acho que qualquer negócio, qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente não faz sozinho, a gente precisa de pessoas, e se a gente tem determinado objetivo, a gente precisa de boas pessoas conosco. E aí eu venho dessa história familiar do meu pai. Há 8 anos eu tenho o meu próprio negócio, eu tenho sociedade com o Antunes, a gente tem o Colfer, moda em couro. A gente vem da herança familiar onde meu pai sempre produziu peças em couro, artigos em couro, carteira, bolsas, produziu para terceiros, marcas terceiras. E aí sempre tive o sonho de empreender. O Antunes, a gente trabalhava numa contabilidade junto, a gente criou um laço. Ele falou, vende as peças do seu pai. Eu sempre fui comunicador, gostei de vender, Muito. porque vendedor a gente tem que ser, desde de criança, a gente tem que saber se vender. E aí fui vendendo uma carteira ali, outra para as pessoas da faculdade que eu fazia direito, aqui tal no mesmo. Vendia para o pessoal da contabilidade, para as meninas lá. E fui tomando gosto por aquilo ali. E a gente ficou 3 anos trabalhando em casa, de madrugada, essa vida empreendedora mesmo, que começa do zero. E desde então, 8 anos, a gente está com a Colfer, lojas físicas, e-commerce, um time já grande, a gente começou com nós dois, hoje estamos com um time de 12 pessoas. Excelente, Fernando. E a gente que conhece os produtos, a gente sabe o quanto o capricho e a qualidade são fundamentais. Sempre foi assim, ou à medida em que o tempo foi passando, vocês foram formatando um produto e que hoje atinge um público bastante exigente? Como é que é essa construção de valor do produto? O produto em si, o couro, por si só, a gente trabalha só com peças em couro, artigo couro natural, ele já traz uma sofisticação por si só. Então, o couro é a nossa matéria-prima mor, vamos se dizer assim, então ele já traz uma sofisticação. Mas desde o primeiro dia que a gente montou, lá em casa, a fábrica ficava embaixo, ela fica ainda, e eu morava em cima. Primeira coisa é o cliente em primeiro lugar até hoje, desde o primeiro dia até hoje, o cliente é o nosso principal objetivo. A gente precisa agradar e precisa estar perto do cliente. Então, esse cuidado com o cliente sempre foi no primeiro dia. A gente sempre, da forma que podia, um recadinho escrito à mão, bem simples, mas da forma que podia, a gente precisava estar perto do nosso cliente, agradando da forma que ele precisava ser agradado e suprir a dor dele. E aí a gente vai crescendo, vai tomando novas proporções, a gente vai se adaptando ao negócio, a gente tem sempre que se adaptar. E aí a gente começa a desenhar peças, vamos dizer, mais luxuosas, no qual o público vai exigindo a gente. Uma cliente falava que precisava de uma bolsa para notebook, que ela pudesse andar com ela o dia inteiro. A gente não tinha, vamos desenhar, vamos atender a esse pedido. Então, atendimento e cliente sempre em primeiro lugar, e nisso a gente, com os produtos por si só, a gente chega lá. Sensacional, Fernando. Você me disse que tem 29 anos, confesso que assustei, porque olhando para você e te vendo, a gente tem a impressão de que você é até mais jovem do que é, e 29 anos Uhum. ainda é muito jovem. Sim, E me disse que trabalhou numa contabilidade e assim por sim. diante. O que faz um jovem inteligente, promissor, com uma faculdade, não estar numa grande empresa, numa multinacional, e estar sim construindo uma grande empresa? Como é que foi o seu processo de escolha de não, de repente, estar trabalhando como CEO em alguma empresa porque tem perfil e estar construindo em Itaúna, né, dentro da própria economia local, um produto que hoje é para além de Itaúna, um produto que hoje é para o Brasil? Sim.
Olha, eu acho que é um sonho que vem de dentro da gente e a gente vai... O empreendedorismo é clichê, mas no Brasil é muito difícil, né, Marciliano? É. A gente tem que pagar muito imposto e a gente depende de pessoas, mas faz parte. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao meio que a gente consegue. E aí desde que eu me formei no Colégio Santana, meu pai sempre pôde estar pagando uma escola Investir particular, em você. investir em mim, Perfeito. teve que ralar muito para investir em mim. Mas desde o primeiro dia, eu me lembro direitinho, eu saio do Colégio Santana no terceiro ano em dezembro, a gente sempre... Existe essa pressão de fazer uma faculdade, criar uma carreira em uma grande empresa ou numa profissão, mas eu falei, eu preciso trabalhar primeiro. Na verdade, desde os 15 anos eu já trabalhava com um time meu, tirando uma nota fiscal ou outra. Falei, preciso trabalhar porque trabalhando a gente aprende muita coisa. E aí eu morava perto da contabilidade J. Franco, do Fernando Franco, membro aqui. Forte abraço, um assíduo telespectador aqui do podcast. Sim, e eu falei, poxa, acho que eu posso ir lá conversar com o pessoal, quem sabe eu não consigo um emprego. E aí consegui um emprego na área de cadastro. E ali eu aprendi muito. Eu aprendi a conviver com pessoas, mais do ainda que eu gostava. E esse sonho foi fomentando. Porém, em paralelo a isso, eu cursava direito. Até talvez não combinava comigo. E aí, uma opinião particular minha, eu acho que a gente sai muito novo da escola, tendo que decidir talvez um futuro do nosso resto da vida. Sempre fui um crítico disso. Eu também sou. Eu acho que esse modelo na escola em si, fundamental e médio, eu acho que teria que mudar. Não tem uma solução, mas teria que ter algo diferente. E a gente vai pro direito porque, gosto de pessoas, gosto da área humana, quem sabe não dá certo. É comunicativo, faz Sim. sentido também. E aí eu fui, cursei até o 7º período, só que o empreendedorismo foi tomando conta, a arte de vender foi tomando conta de estar com as pessoas. E quando eu chego no 7º período, trabalhando em casa, a coisa começa a andar e sempre o cliente em primeiro lugar. Eu não tinha tempo de atender o meu cliente, porque eu tinha outro trabalho em paralelo, porque aí o cliente tinha que aguardar 30, uma hora, eu chegar à noite em casa para eu responder ele, sempre... A gente começa no e-commerce, não comentei isso, mas a gente começa no e-commerce, desde o primeiro dia a gente tem um site varejista, e aí o WhatsApp, o cliente pergunta, né, rede social, eu precisava responder rápido, a gente precisa de agilidade. Porém, eu não tinha essa agilidade com ele. Falei, poxa, tá na hora de eu escolher. E aí eu escolho ser empreendedor. Eu escolho realizar esse sonho. Lembro que meu pai ficava meio receoso, porque ele a vida inteira nessa batalha de ser empreendedor, passou por algumas crises de estar com a empresa fechada e depois tentar se reerguer novamente e conseguiu. Ele falou, tem certeza que é isso mesmo? Eu falei, não, tenho. Ele brincava, Itaúna, será? Não, nunca consegui montar uma loja de Itaúna, eu sempre fui fábrica, eu já tentei loja, nunca consegui. Eu falei, eu vou conseguir. Vou conseguir, Itaúna tem público para isso, e hoje a gente não precisa se limitar geograficamente a um lugar. Eu falei, vamos começar no e-commerce e vamos vender para o Brasil inteiro. E fomentei, consegui, junto ao Antunes, desde o primeiro dia, a gente tem uma sociedade bem legal, pensada em expansão e muito pé no chão, nada ultrapassando os limites. E aí tomou conta de mim o empreendedorismo, onde eu acho que com o empreendedorismo a gente muda a nossa vida e muda a vida de outras pessoas também. Excelente, Fernando. Fernando, e hoje, né? Você disse da estrutura, vocês já estão aí com um grupo grande de pessoas, né? Mais de uma dezena de pessoas trabalhando para vocês. Você tem uma característica que eu observo já há algum tempo. Eu diria que você tem uma roupagem do empresário moderno, que tem valores muito bem consolidados, mas que tem uma preocupação muito grande com o capital humano, com o desenvolvimento e um estilo de gestão participativo, por algumas coisas que a gente já conversou. Para o nosso telespectador que está aqui acompanhando o Papo Negócio, cara, como é o seu estilo e o estilo da Colfer, junto com o Antunes, de gestão de pessoas e principalmente gestão do negócio? Conta pra gente. Acho que o segredo hoje, atualmente, do empreendedorismo moderno, tá falando com o Wesley há pouco que o empreendedorismo moderno ele tem algumas características diferentes do básico, mas o básico bem feito ele dá certo. Então, antes de eu ser moderno, eu preciso fazer o básico muito bem feito. Produto, cliente, atendimento, isso desde sempre a gente faz, a gente vende assim, então isso precisa ser muito bem feito. Então, primeiramente hoje dentro
da Colfer é qualidade, atendimento e o básico super bem feito. Então, não tem um produto que sai com linha sobrando, não tem um atendimento que não é feito dentro de minutos, segundos. Você criou essa cultura, Fernando? Criamos. Essa é uma das culturas? Sim. Primeiramente, o nosso primeiro cultura que a gente criou, produto de qualidade. Beleza, conseguimos, produto de qualidade. Atendimento de qualidade. E aí a gente traz, já colaborando com essa pergunta que você trouxe, de pessoas que colaboram dentro da empresa. A nossa primeira funcionária, Fernanda, hoje é a nossa gerente da marca. Trago ela porque eu sabia que ela era uma ótima vendedora. Eu conheci ela de outros tempos. Então tá, a gente precisa profissionalizar o nosso atendimento. Trouxemos a Fernanda e vamos profissionalizar agora o atendimento junto a ela. Não passar ensinar o atendimento a ela, ela vai construir o atendimento conosco. Porque o conhecimento que eu tenho da Colfer eu já tinha. Ela tem um conhecimento de atendimento diferente com o meu, que possa colaborar para a gente fazer o atendimento da Colfer o melhor possível. E a gente traz ela, e aí é gestão de pessoas, uma participação colaborativa. Ela constrói junto conosco, desde o primeiro dia, ela começa trabalhando meio horário, ela constrói esse padrão de atendimento nosso. Desde hoje, esse padrão que a gente segue. E aí a gente parte para as outras áreas. Atendimento concluído, produto concluído, vamos para um próximo. Aí o básico está super bem feito. Agora a gente precisa criar processos. Processo de compras, processo de logística. E aí a gente tem uma pessoa específica para isso, no qual ela construiu o setor junto conosco também. Eu não construí sozinho. Construiu o setor e tá aqui, Marciliano, agora você toca esse setor aqui. Não. Quem que tem conhecimento que abrange esse setor que pode construir conosco? E aí essa pessoa constrói conosco. E vai vir uma segunda, terceira pessoa por setor, e aí essa pessoa aprende. Ela constrói junto, mas ela aprende. Então, hoje, todo mundo dentro da Colfer, ela tem autonomia para melhorar o setor onde que ela está trabalhando. Excelente. Ô, Fernando, e eu sei o que você pensa, mas eu queria compartilhar com as pessoas. Como é que vocês tratam números, performance, informações, cases de sucesso, pontos de melhoria? Como é que vocês tratam isso com a equipe? Eu sei que no nível estratégico vocês tratam isso super bem, mas isso chega de que maneira ao operacional e o quanto os colaboradores participam e eles têm ciência disso? Por que eu estou te perguntando? Porque existe uma corrente que diz que não, que o colaborador ele não pode ter acesso a uma determinada informação gerencial da empresa. Uma outra corrente diz não, pelo contrário, para gerar engajamento as pessoas precisam participar. A Colfer, como ela lida com isso? A gente está nessa segunda segmentação que você falou, no qual a gente trabalha com números abertos. Claro que tem números que que é do setor financeiro, ali, despesas, é mais Um contrato de um terceiro, alguma coisa assim. Exatamente. Uhum. Porém, a gente desenha metas, a gente está melhorando, são processos, igual na pergunta anterior, primeiro produto, segundo cliente, atendimento. E esse ano a gente faz reuniões assiduamente dentro da Colfer. É um rito. É rito de ritual mesmo. Ritual mesmo. E eu tenho que o ser humano, ele precisa de rituais. Absoluto. Mais de muitos rituais. A religião é um ritual, cada um com a sua, mas a gente precisa do ritual para a gente ser uma pessoa melhor até. Então, como que a gente trabalha com números? A gente tem metas, no qual essas metas, eu e o Antunes que faz, a gente sabe, com base em dados passados, do ano passado, do mês passado. Inclusive, a gente acabou de fazer a meta de novembro e dezembro, no qual a gente vai apresentar na segunda-feira, que vem, no dia 3 de novembro, para todo o time. Todo o time tem consciência de onde que a gente quer chegar e como a gente pode chegar lá. E a gente só pode apresentar isso com eles com números. Não adianta eu chegar lá e falar, pessoal, eu quero faturar 500 mil reais, falando um número qualquer, que eu quero faturar 500 mil reais. Mas como? Eles vão ficar Deus dará? Então, eles precisam de números passados para saber como que a gente pode chegar aos 500 mil reais. Uhum. Então, a gente possui reuniões mensais com todo o time, com as 12 pessoas, seja do setor. Hoje acaba que a gente tem menos vendedor que a gente tem mais, porém, nas outros setores é um para cada setor. Desde a expedição ao financeiro, ao vendedor, eles sabem quanto a gente fatura, qual que é o nosso ticket médio, nossas despesas, eles sabem que não adianta eu apresentar um número que a gente faturou e não saber a despesa que a gente está tendo.
eles sabem quantos novos clientes, quantos clientes recorrentes, eles sabem, número geral, sabem tudo, sabem todos. Isso engaja muito, isso faz do colaborador participativo dentro da empresa. Fernando, essas pessoas, elas vieram do mercado, enfim, é uma expertise da Cofer de fazer a contratação, mas elas chegam sem essas habilidades de maturidades. O que a Cofer faz para que um colaborador que não está acostumado a lidar com dinheiro ou despesa, às vezes nem a própria, chega nesse nível de maturidade de ouvir, por exemplo, uma conciliação, uma entrada, uma saída? Tem algum trabalho que a Cofer faz que vocês acreditam que possa ser o diferencial? Acho que uma escuta ativa é muito importante, isso a partir de mim, do Antunes, no qual nós somos sócios, a Fernanda é gerente, uma escuta nossa muito ativa com o funcionário, a gente precisa escutá-los e a gente precisa compartilhar esse conhecimento. A gente explica, a gente chegou nesse número aqui, é X, mas como a gente chegou nesse número? Assim, assim. Porém, a gente acha importante, você falou, essa pessoa particularmente, ela precisa ter consciência até da vida particular dela, financeiramente. Sim. Então, a gente ajuda muito. Toda pessoa que entra dentro da Cofer, sai um pouquinho da pergunta, a gente pergunta qual que é o sonho dela. Porque a gente tem conosco, que sabendo o sonho dela, ela compartilhando isso conosco, no qual a gente compartilha também, juntos a gente pode chegar lá. Eu quero comprar um carro. Não, a gente não vai dar um carro para ela, mas a gente vai ter munições para ela poder comprar um carro, pagar a escola particular para o filho, o que for. Então, é participação em conjunto, conversas em conjunto. Além dessa reunião mensal, a gente tem reunião, e aí gerência e funcionários, reuniões mensais de feedbacks, então, no qual ela passa feedbacks e coleta feedback do funcionário. Poxa, isso aqui não está legal, acho que a gente pode fazer de uma forma diferente. E aí a gente vai construindo junto, é uma construção em conjunto. Claro que determinadas situações a decisão parte nossa, é uma decisão mais particular. Porém, essa decisão depois ela é compartilhada. Excelente. Ô, Fernando, a gente já acompanha algumas empresas há alguns anos e a empresa de vocês ela tem alguns elementos para ser complicado. E não é, pelo que eu estou percebendo. É uma empresa que vem de pai para filho, é uma empresa que tem um sócio, é uma empresa que abre os números. Marciliano, o que você quer perguntar com isso? Fernando, a maioria das pessoas diz, empresa com sócio não dá certo, pai com filho não dá certo, quer dizer, tudo para dar errado e tem dado certo e a gente tem acompanhado. Onde é que está o segredo? Cada um no seu quadrado fazendo o básico muito bem feito. Pois isso é um corte, hein? Cada um no seu quadrado fazendo um básico muito bem feito. Não adianta, hoje todo mundo fala de vamos implantar uma IA. Poxa, se você não responde o cliente em 1 minuto, se você não fala um boa tarde para os seus funcionários, se você não traz ele consigo, não atende bem, não adianta colocar qualquer IA, qualquer inteligência artificial para fazer o que você não faz do básico. Então, a gente cada um faz muito bem feito no seu setor. O meu pai, ele é muito bom na fábrica, então ele vai tocar a fábrica. Uhum. O meu sócio, ele é muito bom com finanças e com gestão estratégica. Poxa, eu confio nele, de eu chegar agora para ele falando que eu vou fazer um curso de 10 mil reais, eu não vou fazer esse curso no qual se ele não me aprovar. Porque ele que aprova financeiramente a Cofer. Eu sei que ele é muito melhor do que eu, então não adianta eu discutir com ele. Eu fico à frente de relacionamento comercial, então ele confia em mim para eu tocar essa área. A gente traz uma pessoa para o marketing, a gente tem um marketing interno. Poxa, eu confio, não é sócio, mas eu confio tão nela como eu confio no meu sócio, porque ela tem conhecimento para isso. Então é cada um fazendo o básico muito bem feito no seu quadrado. E confiança. Excelente. Inclusive, vou aproveitar aqui a sua presença e reforçar aqui o evento do dia 6 de novembro, um evento fantástico, já consolidado na cidade, que é o Rotas. Nós estamos aí na 3ª edição, uma palestra maravilhosa com a Rita Mundim, e o Marciliano vai estar lá também fazendo barulho, o trabalho dele, e um painel de inteligência artificial, que é importante o que o Fernando trouxe aqui, que é o seguinte, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, a gente precisa trabalhar muito as nossas pessoas. Certo, Fernando? Certo. Fernando, é difícil ou não é difícil trabalhar com pessoas? Muito. É o grande desafio do mercado atual, né, Marciliano? Eu acho que antigamente, tenho certeza, antigamente nós tínhamos
É uma forma diferente, empresa e pessoas, no qual o patrão era quase um rei, vamos dizer, um imperador, no qual as pessoas tinham que se respeitar e se impondo ali, as pessoas precisavam do dinheiro no final do mês, no início do mês, e ele, o imperador ia se impondo, mas hoje é um pouco diferente. É muito difícil trabalhar com pessoas, porque antes da empresa ser empresa, ela é constituída por pessoas, e pessoas têm problemas pessoais, têm problemas de saúde. Como que a gente precisa vender no final do mês X se a pessoa, o filho está doente em casa, se ela precisa preocupar com o filho na escola, ela precisa preocupar com as finanças pessoais dela. Então é muito difícil, mas acho que a chave do negócio hoje, do futuro, não é a inteligência artificial, e sim as pessoas. Entendi. Fernando, a gente percebe no seu olhar um discurso extremamente verdadeiro e não só alguma coisa que você estudou em alguma pós-graduação por aí. Você acha que isso vem de berço? Você acha que os valores da Cofair são claramente e naturalmente misturados aos valores de vocês e assim por diante? Assim, o quanto que você paga o preço por ter esses posicionamentos tão cuidadosos com a gestão de pessoas? Muito vem de berço, porque a Cofair ela é construída dentro de casa. Primeiramente, ela foi construída dentro da minha casa. E ela é construída por mim, uma herança familiar do meu pai, mas ela é construída por mim, pelo Antunes, meu sócio. E a gente vem de um berço familiar muito bom, muito certo, muito consolidado, construído muito bem. Então a Cofair vem disso. Então a nossa essência é a minha essência, a essência do Antunes. Depois a gente vai pegando um pouquinho da essência de cada um, mas a cultura da Cofair, sim, ela vem de berço. Fernando, onde é que a Cofair pode chegar? E talvez refinando um pouco mais a pergunta, onde é que vocês querem que ela chegue? Hoje, explicando um pouquinho da Cofair, Marciliano, a gente tem duas vertentes, no qual a gente tem duas empresas. Na verdade, a gente aprendeu que a gente está separando elas mesmo. A gente tem o varejo, no qual a gente vende acessórios mais femininos, acessórios em couro femininos, bolsas, kits viagens, necessaire, no qual a gente tem duas lojas físicas, e-commerce, vendedoras online. E a gente tem a vertente de presentes corporativos, onde a gente faz brindes para grandes empresas. A gente viu um espaço nisso. A gente visualizou no qual o pessoal dá sempre uma caneta, uma garrafinha, e tinha empresas querendo dar presentes de verdade, não brindes, mas presentes. E aí a gente Adorei. visualizou. É isso, uma técnica de venda nossa, onde a gente fala para a empresa parar de dar brinde e dar presente. E a gente tem essas duas vertentes, onde a gente teve uma reunião ontem, no qual eu falei que a gente vai ser a empresa referência de presentes corporativos do Brasil. A gente vai ser a maior empresa do Brasil em presentes corporativos. Amém. De luxo. E no varejo, a gente tem o sonho de ser referência em qualidade e atendimento, primeiramente dentro de Itaúna, Tiradentes, onde a gente tem loja. E a gente tem um plano aí para Brasil. Excelente. Bom, você tocou num ponto que eu ia fazer essa pergunta. Tiradentes, né, é um dos principais refúgios afetivos e renovadores, inclusive do pessoal de Itaúna. Né? Itaúna é frequentador ativo de Tiradentes, vários casamentos, e o pessoal todo final de semana, né? Às vezes a gente tá conversando e fala assim, vou dar um pulinho ali em Tiradentes, é muito pertinho aqui. Como é que surge Tiradentes e por que Tiradentes? Surge de repente. A gente fica 2 anos trabalhando em casa. Não tem segredo também. Não tem segredo. Todo mundo começa em casa, todo mundo não cai do céu, a empresa, o dinheiro não cai do céu. A gente começa em casa, ficamos 2 anos em casa. A gente tinha outros empregos trabalhando à noite. E aí a gente cria um showroom, bem pequenininho, a gente monta esse showroom. E a gente tinha uma cliente dentro lá do nosso showroom, daqui de Itaúna, que ela deu uma ideia. Falou, gente, quem sabe eu não ajudo vocês a montar uma nova loja. Hoje ela entra para a sociedade, hoje ela não faz mais parte, mas ela foi muito importante nessa construção. E aí a gente fala, poxa, mas será onde? A gente quer para o Brasil, mas será onde? E por algum acaso foi meu pai, e a gente... existem muitos dados. Falei que a meta ela é feita em dados, a gente passa isso pro pessoal, mas o feeling, ele é muito importante. Tem gente que é contra feeling, eu acho não. Eu sou muito a favor.
do feeling, porque o feeling vem de dentro da gente e só a gente sabe o que vem de dentro. Quando a gente constrói algo, a gente constrói de dentro para fora, então o feeling é muito importante. E meu pai, no feeling, ele fala, poxa, já olharam Tiradentes? Poxa. E aí... Hoje faz muito sentido. Faz muito Né? sentido. Agora faz muito Sim. sentido, mas tirar esse coelho da cartola foi, de fato, uma inspiração. E em prazo de 2 meses, a gente vai... Ele fala isso numa quinta, no domingo a gente vai em Tiradentes, a gente tinha um ponto passando, lá é muito difícil de pontos. Existia um ponto lá passando, passa-se o ponto mesmo, na rua direita, onde é a principal rua de Tiradentes. Em prazo de 1 mês e meio, a gente monta a loja. Muito rápido, assim, no qual a gente precisava de uma dinâmica para pegar a alta temporada de Tiradentes. Claro. E deu certo, deu super certo. E lá é um refúgio para os itaunenses, mas desculpe para cariocas também. Mas muito carioca em Tiradentes. Sim. E deu certo. Pois é, ô Fernando, e é interessante, já tá com quanto tempo Tiradentes? A loja? Estamos com 3 anos, completou 3 anos, meio do ano. Poxa, a loja já tá ficando grandinha. Sim. Em termos de idade. Sim, sim. Que bacana. Fernando, Itaúna, na sua opinião, o empreendedorismo em Itaúna, como é que o Fernando, né, jovem, motivado, otimista, com os mesmos problemas de todo mundo em relação a tudo, governo, estado, imposto, pandemia, tudo, como é que o Fernando vê o comércio de Itaúna, o cliente Itaúna, as entidades, né, que compõem aqui o nosso querido CDE, aqui o nosso, né, aproveitando aí, fazer uma propaganda do nosso papo negócio aqui. Bom, faz um overview aí pra gente. Eu acho que Itaúna, não tenho certeza, é a galinha dos ovos de ouro, como pessoas e como empresas aqui dentro. Eu acho que o Brasil, eu ando frequentando muito São Paulo, assim, tô indo mensalmente lá. O Brasil não tem ideia o quão Itaúna é bom no que faz e as pessoas aqui são boas no que faz. Tem empresas, referências no mercado nacional e internacional aqui dentro de Itaúna. Falando um pouquinho de comércio, onde é mais minha área mesmo, não é tão indústria, eu acho que o comércio precisa inovar um pouquinho em gestão de pessoas, no qual principalmente atendimento, vendedor, fazer um comissionamento diferente, tratar o vendedor como uma profissão de verdade, não ser uma profissão onde não deu certo ser uma coisa, não deu certo ser outra, vou ser vendedor. Não. Poxa, o vendedor é uma super profissão, aliás, o médico precisa ser vendedor, o arquiteto precisa ser um vendedor, a gente precisa se vender. Mas Itaúna é muito bom de pessoas, porém eu acho que aqui precisa de mais trocas, no qual eu elogiei hoje com o Wesley aqui. O CDL a gente não frequentava, a CL, o CDL a gente anda frequentando mais. E a referência, muito referência de estrutura, de troca, de conhecimento, de pessoas presentes aqui dentro. Hoje faço parte do G4 em São Paulo, no qual o CDL não fica muito atrás. Pô, corta isso, hein? Põe aí pra nós, hein? Em algumas partes de associativismo mesmo. Uhum. Aqui as pessoas se ajudam, no qual lá também se ajuda numa proporção, claro, muito maior. Porém, aqui o CDL está pronto para se ajudar. Mas eu acho que as pessoas precisam estar prontas para receber a ajuda. Poxa, a gente precisa compartilhar uma dor. Eu acho que as pessoas e tal, muito retraídas. Poxa, Marciliano, eu não posso te falar que a minha dor hoje... gestão de pessoas, porque eu vou achar que você vai roubar meu funcionário. Nossa, se ele tá com dor em gestão de pessoas, eu vou pegar aquele funcionário lá dele, que ele não tá dando conta de cuidar dele, eu vou trazer para minha empresa. A gente tem essa dificuldade de compartilhar a dor. Porque a gente precisa compartilhar a dor e um outro tem um dom que te ajuda na sua dor. Acho que aqui tá onde a gente precisa mais, as pessoas precisam ser mais abertas de um se ajudar ao outro e compartilhar mais as coisas. Excelente. Ô, Fernando, você tem feito ótimas formações, você acabou de citar uma, inclusive. Como lidar com o que há de mais moderno, né, nos grandes centros, São Paulo, Rio, enfim, alguma coisa fora do Brasil também que você vê, e às vezes voltar para Itaúna e lidar com os problemas municipais que a gente tem, com as características da cidade. Como é que você faz essa junção entre o que há de mais moderno e o que ainda está em transição? Como é que você faz para não surtar? É difícil. É difícil quando a gente volta de lá, puxa, tá tudo errado, a gente precisa fazer igual a eles, mas não.
A gente precisa fazer o que é bom pra gente. A gente não é nenhum Google, onde as pessoas lá, elas têm benefícios diferentes lá dentro. Eu pago benefício pro meu funcionário, no qual a empresa pode arcar com isso, diferente do que o G4, o Google pode arcar. Porém, a gente consegue dar um benefício, sim. Então, a gente traz para a realidade, a gente pega como referência, eles fazem dessa forma. O que, que a gente pode adaptar para a nossa realidade? E aí a gente faz essa adaptação e torna isso palpável. Porque se a gente tentar copiar, não vai dar certo, a gente acaba quebrando, a gente passa o carro por cima dos bois. E é difícil, tem uma coisa difícil também, mas faz parte, acho que isso é um problema da mão de obra especializada por ser uma cidade menor. Em Belo Horizonte, em São Paulo, a gente precisa de uma pessoa, de uma mão de obra mais especializada, a gente tem onde recorrer. Porém, então vamos construir isso junto. Vamos trazer alguém que tem um indício que pode ser boa naquilo e vamos construir junto. Vamos pagar um curso para ela, vamos trazer poxa, vou construir um setor, estou fazendo isso internamente hoje na Confere, a gente está construindo um setor financeiro. A gente trouxe uma pessoa que tem um conhecimento de financeiro, mas para fazer uma DRE, para fazer uma análise mais minuciosa, ela ainda não tem esse conhecimento. Então, vamos construir junto, para que ela possa, daqui 1, 2, 3 anos, ter esse conhecimento. Então, essa pessoa aprendeu dentro do Colfair o que ela vai me proporcionar futuramente. É o que a gente tem chamado de pedagógico corporativo, né? No qual aquilo que você não tem as valências todas, a gente acaba desenvolvendo e participando do crescimento dessa pessoa. Treinar as pessoas e elas irem embora, não treinar e elas ficarem. O que essa frase representa para você, garoto? Treinar e ir embora, não tem problema. Tem muita gente que tem medo disso. Mas no tempo no qual ela esteve comigo, ela foi participativa e construiu algo. Eu falo que se a Colfair for um trampolim para o nosso funcionário, não tem problema. Claro, eu quero que ele esteja 5, 10, 20, construa uma carreira junto conosco. Mas se for um trampolim para que eu possa proporcionar uma vida melhor em uma outra empresa no qual eu não vou poder proporcionar, tudo certo. O tempo que ele esteve presente com a gente construiu algo muito relevante e que vai servir para o futuro da Colfair em si. Então, treinar e ir embora, não tem problema. Treinar e ficar. Porém, se for para ir embora, tudo certo também. Fernando, poxa, que bate-papo legal e a gente vai chegando aqui para os finalmente. Poderíamos ficar aqui horas conversando, que o convidado é extremamente agradável e bom de resposta. Fernando, você falou de uma dúvida profissional de quem sai do terceiro ano do ensino médio já tendo que escolher, eu quero ser médico para minha vida toda, eu quero ser advogado para minha vida toda e assim por diante. Você acha que o ensino superior ele está deixando a desejar na formatação desses profissionais que estão saindo do mercado? Você acha que de fato você defende um período embrionário antes da faculdade? Cara, aproveita que nós estamos aqui e faz um recorte. Como é que você pensa que a mão de obra deveria ser trabalhada? A mão de obra em potencial deveria ser melhor preparada? Eu não tenho isso desenhado, mas eu tenho o meu sonho. Era até um sonho pessoal. Eu queria ser professor de empreendedorismo dentro do ensino fundamental e médio. Acho que não existe isso. Eu já lecionei essa matéria, depois eles tiraram. Alguma determinada escola tinha essa matéria. Porque eu acho que existem estudos científicos disso, que a formação humana ela é feita na criança. Você vai saber muito melhor do que eu, até qual idade que a criança... Sim, ela vai sendo preenchida. Vai sendo preenchido. E eu acho que a vida do trabalho, essa vida adulta, ela é muito construída na adolescência. Então, acho que começa na adolescência. Na adolescência, a gente consegue nos descobrir. Porém, a gente não consegue chegar num ponto final, no qual talvez o ensino médio nos obriga a chegar num ponto final. Parece que o ensino médio é um ponto final, acabou, decidiu sua vida até 50, até você ficar aposentar, você decidiu sua vida com 17 anos. E mais fundo ainda, ensino superior, no qual no Brasil eu tenho assim, certeza absoluta que ainda é muito arcaico. O pessoal aprende aquilo ali que está no papel, mas será que o engenheiro sai dali sabendo mais que um chão de fábrica que está há 20, 30 anos ali, ele operando aquela máquina, será que o engenheiro sabe o quão ele? Creio que não. Por isso o Senai, cursos técnicos é tão importante.
Então, acho que a gente devia reaver com melhores olhos o ensino fundamental e médio. Um ensino de finanças pessoais, de empreendedorismo, de... Seja um pronto atendimento, um salva-vidas, alguma coisa, a gente precisava aprender coisas do tipo. E o ensino superior ser um passo além. Ali a gente não precisava estar... escolher o direito e ficar ali, o direito é só aquilo ali. Poxa, vamos aprender uma coisa mais prática, o engenheiro aprender uma coisa mais prática. Não tem a solução, mas que a gente possa mudar. Mas eu gosto do seu pensamento e eu já também defendi a ideia de que os 3 primeiros anos de toda a formação superior teria que ser a mesma base. Você teria aí os 3 primeiros anos a mesma base. O médico, o psicólogo, o enfermeiro, ele estudaria a mesma coisa. E depois ele partiria para uma especialização já mais maduro, já mais pronto com as valências que se precisa. Assim que eu entrei em Direito, eu fiquei impressionado que as pessoas não sabiam apresentar não falando que eu sabia, mas eu tive uma construção dentro da escola no qual a gente aprendia isso. Não sabia falar um português bem falado, apresentar um trabalho bem feito. Poxa, será que médico, que profissional que vai saber? Se não sabe atender bem seu cliente, não sabe apresentar o que ele faz, talvez ele é muito bem cientificamente, tecnicamente ele é muito bom, porém ele não sabe transmitir isso. Talvez se a gente aprende isso nos 3 primeiros anos do curso superior, melhoraria muito. Seria a base. Pessoal, tudo aquilo que é bom, às vezes é rápido, né? Porém, não será escasso. Nós teremos outras oportunidades de estarmos conversando aqui com o nosso querido Fernando da Colfer, claro, representando aqui a sua diretoria na figura do Antunes e também do seu pai, e claro, toda a sua equipe, que ele jogou confete o tempo todo nela aqui. Fernando, deixa uma mensagem final aqui para o nosso telespectador, meu querido. Olha, Marciliano, eu vou deixar uma mensagem final no qual... A vida é construída... Eu falo que a gente tem... É clichê até, porém a gente tem que curtir a jornada mais muito. Que a gente curta trabalhar em casa, que a gente curta o primeiro negócio, que a gente curta sair do 1 ao 5, do 5 ao 10, pra gente nunca ficar com a meta máxima na cabeça e a gente nunca aproveitar até chegar lá. E a gente confiar nas pessoas, ter as pessoas junto conosco, que o trabalho devolve. Pode confiar que o trabalho devolve. Assina embaixo, meu garoto. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje mais um convidado muito especial, com uma história de vida fantástica, claro, atrelado a uma empresa sensacional que leva o orgulho e o capricho itaunense para o Brasil todo. Nosso Papo Negócios chega ao final hoje, mas deixando aquela mensagem, né? A sua informação sempre aqui, ó, aquele clique, vai lá, segue a gente, assiste e compartilha. Um abraço, Fernando, e até a próxima. Obrigado, Marciliano, e até a próxima.